Outra oportunidade, Jesus estava passando, a mulher veio, tocou em Jesus assim, aí sentiu a virtude, vazou e estava curada já. É só ter fé, mano. Que ele cura, é só ter fé. É bonitinho. Tá até na Bíblia. Mas ele não mandou pregar isso. Ele diz assim: ide por todas as nações, faça discípulo, batize em nome da divindade de 3 pessoas, em nome da Trindade, ensinando as pessoas a guardarem o que eu mandei. O que foi que eu mandei? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem não deixar pai e mãe por causa de mim não é digno de mim. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Essa é a ordem de Jesus. Mateus 28, versículo 18 diz assim: Jesus, aproximando-se deles, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Promete que não vai fechar a Bíblia? Fechou, podeis assentar. Irmãos, todo ser humano é caído em sua natureza humana. Em sua essência somos caídos, pecadores, miseráveis, pobres, cegos, nus. Todos pecaram, Romanos capítulo 3 diz, e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão caiu, toda a humanidade caiu. Seu nome é humano. Ele era o cabeça da humanidade. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 7, fala que o pecado atingiu toda a humanidade, então o efeito do pecado é total. Romanos capítulo 5 diz que por causa do pecado a morte entrou no mundo e a morte passou a todos os homens. Os homens morrem simplesmente por causa do pecado. Eu não disse por causa dos pecados de cada um, eu disse por causa do pecado que há no mundo. A palavra de Jesus no versículo 18 é solução para aquilo que na teologia chamamos de depravação total. Não estamos falando da intensidade da depravação, estamos falando do alcance da depravação, porque todos somos depravados totalmente, se tratando de alcance, não de intensidade. Alguns de vocês não fariam o que alguns líderes governamentais fazem com outras nações, por exemplo, o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Mas você tem malignidades dentro de você, como eu também tenho. Então os erros que eles cometem lá, todos nós cometemos em alguma escala, pois todos temos uma natureza caída e pecadora. Então não somos todos depravados no mesmo nível, a intensidade é diferente em alguns do que outros. Mas Paulo disse em Romanos capítulo 3 que a depravação, ou o efeito da queda de Adão, primeiro atingiu a nossa religiosidade, que vem de religião, religação. Nós não conseguimos nos ligar a Deus. Você não aceitou Jesus porque você tem livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio é caído. Isso quer dizer que você tem livre escolha para aquilo que é mal, não para aquilo que é bom. Qualquer coisa boa que você fizer, você fez na dependência de Deus, da graça de Deus. Se você quiser pecar, na hora tu peca. Na hora, o corpo vai escolher pecar. Se você escolher se vingar, você vai se vingar, porque o corpo te ajudará a se vingar. Agora, para as coisas de Deus, para o céu, leitura de Bíblia, jejum, compromisso com o reino, só na dependência do Espírito, por si mesmo a gente não consegue. Por isso Romanos 3, Paulo disse, não há quem busque a Deus, porque o pecado atingiu a nossa religação com Deus. Não há ninguém que entenda, o pecado atingiu a nossa mentalidade. Não há ninguém que faça o bem permanente. O pecado atingiu a nossa capacidade de fazer o bem. Na boca dos homens há veneno, disse Paulo. Por quê? Porque o pecado atingiu o nosso vocabulário, as nossas palavras. Seus pés se apressam para derramar sangue. O pecado atingiu a caminhada do homem. E Paulo diz assim, seus passos caminham para a destruição. Ainda que você não seja um destruidor onde você chega, se você não se converteu ao Evangelho pelo poder de Cristo, um dia seu futuro será a porta larga que conduz à perdição, por causa da depravação.
Então, me ajude, por favor, diga: todos caíram. Diga: todo ser humano é pecador. Então você está entendendo que a depravação é total e o homem é totalmente depravado, sim ou não? Por isso que quando Jesus ressuscita, ele olha para os discípulos e diz assim: foi-me dado todo o poder. Porque só alguém que tem todo o poder pode vencer o efeito de uma depravação que é total. Perceba que nós temos a totalidade da obra missionária aqui. Nós queremos dizer: vem logo, Jesus. Quem aqui quer que Jesus venha? Mas para que tu quer que ele venha? Para eu ir para o céu. Tudo bem, mas a gente não vai morar no céu. A gente vai voltar para reinar nessa terra. Se você não evangeliza, será tristonho Jesus voltar e você está com as mãos vazias. Você vai olhar para o outro que terá galardão e você não. Porque você viciou nisso aqui, ó. Missão é feito com o pé do que vai e com a mão do que contribui. É bonitinho isso. Mas a gente faz uma forçação de texto para aprovar isso. A gente olha para o púlpito e diz assim: quem está de terno e gravata é que prega. Quem tem título de pastor é que prega. Quem tem título de evangelista é que prega. E Jesus não mandou aqui na grande comissão pastores pregarem. Ele mandou os seus discípulos pregarem. Ele mandou os seus abrirem a boca e falarem dele. Não há elitismo na igreja, não há espaço para elitismo. Os cargos ministeriais na igreja são chamados de dons especiais ou funções especiais. Porém, a chamada ministerial, que vem de serviço, é para toda a igreja. Jesus, ele tem um poder total. Versículo 18: foi-me dado, é-me dado. É um poder contínuo no Pai. É-me dado todo o poder no céu e na terra. O 19 diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. É a segunda totalidade da obra missionária. De todas as nações. Nós interpretamos errado Atos capítulo 1. Deixa eu achar o versículo aqui. Versículo 4, Jesus diz: fiquem em Jerusalém. Versículo 8 ele diz: recebereis poder e ser-me-eis testemunhas tanto em... Bora lá? Isso, bora lá. Eu começo no tanto, é com você, hein? E ser-me-eis testemunhas Jerusalém, deixa comigo agora. Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Gente, isso aqui é o básico do português. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em... Ele não está determinando escala de prioridade. Ele está falando de continuidade de projeção. Só que nós determinamos a escala de prioridade. A gente diz: olha, tem que começar por Jerusalém, depois ir para a Judéia, depois ir para Samaria e depois ir para os confins da terra. Onde é que tu leu isso? Quem colocou essa escala de prioridade? Não existe. Jesus está dizendo: em Jerusalém vocês serão revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas tanto em como em... Ou seja, vocês vão falar de mim em Jerusalém e ao mesmo tempo na Judéia, e ao mesmo tempo em Samaria, e ao mesmo tempo nos confins da terra, em todo lugar. Então primeiro eu prego na minha igreja, depois eu prego na vizinhança, depois eu prego lá em Samaria e depois eu vou para o mundo. Não está escrito isso. Quer dizer que enquanto você prega na sua igreja, você tem que pregar em outros ambientes do mesmo jeito. Enquanto você oferta para sustentar os obreiros do campo missionário de sua igreja, você também tem que se preocupar com nações que estão morrendo sem Deus. Ontem à noite eu entrei no gráfico da morte. 148 mil pessoas, das 19 horas às 20 horas, morreram no mundo. As nações precisam de nossa voz.
E o metro quadrado mais evangelizado pela igreja é o prédio que ela se reúne. E quando chega perto do congresso, sabe o que a gente diz? Vamos orar que Deus vai mandar as almas. Vamos orar que Deus vai mandar as almas. Onde é que está isso na Bíblia? Ele não tem que mandar almas. Por quê? Porque ele já mandou você ir resgatar as almas. Peixe não vem ao pescador. É o pescador quem vai. Pastor, então qual é a oração correta na obra missionária? Eu vou ler Lucas 10, 2. Lucas 10, 1 e 2. Sei. Gostei. Lucas 10, 1 e 2. O Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem. Diga, precedessem. Sabe o que é preceder? Chegar antes dele. Que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Olha para mim. Jesus está olhando para 70 discípulos, está os enviando de 2 em 2 e está dizendo assim: vocês vão, e depois que vocês chegarem eu chego. Eu não vou chegar lá antes de vocês terem chegado. Existem ambientes que Deus só vai entrar se você entrar. Agora olha o versículo 2, o que ele diz no versículo 2: a seara é, mas os trabalhadores são. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, ceifeiros para a sua. A seara é o mundo, sim ou não? Temos que colher as almas, sim ou não? Ele está mandando a gente orar para o trigo vir ou para o ceifeiro ir? Mais, a quem ele está mandando orar para Deus enviar mais? É só você ler o versículo 1, bora lá? De novo. Aula de exegese, hein? Vou passar o Pix. Olha o versículo 1. A quem ele está dando a ordem no 2? É óbvio que é o público do versículo 1, sim ou não? Versículo 1. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou. Me ajuda. E aos que estão sendo enviados no 1, ele dá ordem no. Os que estão indo fazer a obra missionária, os que estão indo evangelizar, estão indo com uma ordem. Vão pregar e vão orando. Senhor, manda mais ceifeiros. Senhor, manda mais pregador. Senhor, manda mais evangelista. Não, ele não está mandando qualquer um orar por isso. Você é hipócrita se não faz missões, se não evangeliza, aí chega na igreja, quer dar uma de espiritual. Senhor, manda missionário para fazer tua obra. É hipócrita. Você não é digno de fazer essa oração. Se você não faz nada, não mande Deus levantar quem faça alguma coisa. Você só pode orar para Deus enviar alguém se você faz. Sabe por quê? Porque só quem vai sente o peso da chamada. Eu oro para Deus levantar mais pregadores. E é por isso que eu estresso com os falsos pregadores. Aí tem uns que vai lá no meu Instagram ficar defendendo os seus traficantes. E de por todas as nações. Aí a gente fica orando para Deus enviar missionários. Ele está dizendo: como assim? Eu já enviei tu. Tu acha que tu foi batizado com o Espírito Santo para quê? Por que os pentecostais creem no batismo com o Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas? Ah, pastor, para a gente chegar no culto e ficar lá. Não é não! Atos 1. Recebereis o batismo com o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Olha para alguém, olha para uma pessoa, diga: se você fala em línguas, isso é apenas um sinal de que você tem que levar o evangelho em outras línguas. É um sinal. Sabe o que é? Pelo amor de Deus, tu sabe o que é sinal, né? Sinal. O sinal não é um fim em si mesmo, ele aponta para algo maior.
Mas a gente está acostumado às poltroninhas top, né? Condicionado, música legal. E Deus já predestinou mesmo quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Eu nunca vi isso na Bíblia, mas... doutrina de preguiçoso. Ide em todas as nações. Para quê? Fazei discípulos. E o que é discípulo? Seguidor. A igreja forma seguidores de Cristo. É por isso que eu acho inadmissível você pensar que você tem uma rede social para postar foto de biquíni. É meio complicado você priorizar na sua rede social. Deixa eu falar um negócio para você. Jesus disse assim: aqueles que creem em mim farão obras maiores do que estas que eu. Ninguém faz obra maior do que a obra de Jesus em qualidade, em essência. A gente só consegue fazer obra maior do que a obra de Jesus em alcance, porque Jesus alcançou a Palestina. E através das redes sociais você pode alcançar o mundo. Porque o mundo hoje é globalizado. Um testemunho que você conta aqui pode mudar a vida de alguém lá na Europa. A minha esposa discipulou uma menina chamada Hélvia, na África, por causa de um testemunho que ela postou. A minha esposa cuida de algumas meninas abusadas por causa de textos que ela posta, que eu rio do texto. Eu digo, meu Deus, quer escrever uma Bíblia? Uma mensagem minha, esses dias eu recebi um áudio, eu fiquei com medo. Aí, mano, nós escutamos suas mensagens aqui na cadeia, continua. Deus está te dando meios, Deus está te dando métodos para você alcançar todas as línguas das nações. E você e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Pai envia, o Filho vem, o Espírito convence. Versículo 20: ensinando-os a guardar. Ensinando, repete. Como é que você vai ensinar se você não quer aprender? Efésios 4, Paulo disse que na igreja Deus estabeleceu apóstolos, profetas, mestres, evangelistas para o aperfeiçoamento dos santos. Pastor, se é santo já é aperfeiçoado? Não, santo significa separado para um propósito. E o que é o aperfeiçoamento? Continue o texto: para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Ou seja, o mesmo texto está dizendo que obra do ministério não é para quem tem título de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A obra do ministério é para todos os santos. Você pode não gostar de gravata, problema teu. Você pode não gostar de terno, legal, é muito calorento mesmo. Mas você pode ser missionário de all-star, de havaiana, de calça, de saia, na fila do banco, na fila da padaria, não sei. Ali você é um missionário. Pastor, qual é o meu campo? Eu odeio púlpito, eu tenho medo de microfone. Ok, isso aqui é vitrine. Mas você pode ser um missionário no Uber, no ponto de ônibus, na van, sei lá, no avião. Ensine, aprenda para ensinar. Como, pastor? Senta, cala a boca, anota, memoriza, assiste e compartilha. Bora lá? Primeira totalidade: foi-me dado todo. Segunda totalidade: e de fazer discípulos de todas as. Terceira totalidade: ensinando-os a guardar o quê? Ficou feio, né? Ensinando a guardar o quê?
você entendeu que não é falar, é ensinar a guardar? Eu não tenho que te ensinar o que eu guardo, eu tenho que te ensinar a guardar o que eu guardo. O discipulado é eu te ensinar a valorizar o que eu valorizo. O discipulado é eu fazer assim, ó. Tu cala a boca e me escuta, fechou? Aí o amigo diz, de boa. Aí eu falo, o amigo escuta. Aí agora eu tenho que ensinar ele a guardar, a valorizar o que eu valorizo. Se eu estou discipulando ele, é porque eu valorizo o discipulado. Se eu estou ganhando uma alma, eu valorizo o ato de ganhar. Se eu estou evangelizando ele, eu valorizo o discipulado. Agora eu tenho que ensiná-lo a guardar o que eu guardo. Guardar é o sentido de valorizar. O que você não valoriza, você joga fora. O que você valoriza, você guarda. Então eu tenho que te ensinar a guardar se eu estou discipulando você. Como? Se tu está andando comigo, tu vai ter que orar igual eu oro. Ah, mas eu não gosto. Legal, vai orar sim, gostar. Não vai orar. Se você está andando comigo, nós vamos falar de Bíblia. Ah, mas eu não sei. Aprende. Ou seja, como é que eu te ensino a guardar o que eu guardo? Uai, praticando o que eu pratico. Essa é a questão do que muitos não querem evangelizar. Por quê? Porque à distância é mais fácil evangelizar quem está perto de mim e já conhece meus erros. Quem te ensinou isso? Que você tem que ser perfeito para ser evangelizador. É aí que se evidencia que é a graça que trabalha em você, através de você, com você e apesar de quem é você. Ensine a pessoa a guardar. Ou seja, se você valoriza diante dela, ela vai aprender a valorizar o que você está valorizando. Agora, ensinar o quê? A guardar o quê? Todas as coisas que vos tenho ordenado. Como é que está na sua tradução? Guardar o quê? Ordenado. Mais alguém tem diferente dele? Hã? Fala, mandado. Tem outro? Mandado ou ordenado? Mandamento e ordem. Hã? Não tem outra. Sabe por quê? É pesado. Eu não estou nem aí. É que no discipulado você não tem que adocicar o evangelho. O evangelho não tem a cor de LGBTQ, mas não sei o que mais lá. Evangelho é a cor de sangue, cruz. Você não tem que romantizar o evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou explicar. No discipulado você ensina o que Jesus ordenou. A gente gosta de ensinar o que Jesus fez. Quer ver? Se eu der oportunidade, a maioria dos jovens que conheço, pelo menos na minha igreja, eles vão dizer: e um dia Jesus estava em Jericó e tinha um cego lá pedindo, tem misericórdia, tem misericórdia. O nome dele era Bartimeu. Aí Jesus falou assim: vê, a fé te salva. Aí ele foi salvo, ele chegou. Aí o outro está com a oportunidade. Ah, Jesus chegou assim, Lázaro estava lá mortão, 4 dias dentro de um buraco. Jesus chegou e disse: Lázaro, parece aí. Lázaro apareceu lá, do nada, velho. Outro com oportunidade. Ah, Jesus estava passando, a mulher veio, tocou em Jesus assim, e aí sentiu a virtude, vazou e estava curada já. É só ter fé, mano. Que ele cura, é só ter fé. É bonitinho. Está até na Bíblia. Mas ele não mandou pregar isso. Ele diz assim: ide por todas as nações, faça discípulo, batize em nome da divindade de 3 pessoas, em nome da Trindade, ensinando as pessoas a guardarem o que eu mandei. O que foi que eu mandei? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem não deixar pai e mãe por causa de mim não é digno de mim. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Essa é a ordem de Jesus. Mas a gente não quer pregar o que ele manda. Sabe por quê? Porque ele virou um cara legal. E ele não é um cara legal. Se Jesus aterrorizava discípulos e demônios, por que eu não vou aterrorizar a minha geração? Pastor, não estou entendendo. Vai entender agora. Diz a Bíblia que em meio à tempestade os discípulos tinham medo. Deixa eu ver quem está ligado. Em meio à tempestade os discípulos tinham medo. Mas a Bíblia diz que de repente Jesus levantou e disse: Mar, aquieta, vento, vaza. E diz o texto: os discípulos vendo isso ficaram aterrorizados. Aí eu te pergunto, o que é pior, medo ou terror? O que é pior, medo ou terror? Jesus dentro do barco deu mais medo do que a tempestade fora do barco. Você não conhece Jesus. Ah, ele não envergonha ninguém. Não envergonha?
Judas estava à mesa e ele disse: aquele que põe comigo a mão no prato é que vai me trair. Judas disse: por acaso sou eu, mestre? Jesus disse: apressa e faz o que tu quer fazer. Quando ele se levanta para sair, Jesus diz: esse é o Satanás. Jesus não derruba ninguém, não derruba. Lá vem Saulo, vou prender os crentes lá em Damasco. Jesus disse: vem, chega mais, chega mais, chega mais. Chegando em Damasco, a luz do céu o cercou, caiu por terra cego. Você não conhece Jesus. Ele não é o coleguinha de esquina. Ele não é seu maninho. Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é Deus. Pastor, se Ele é Pai, eu tenho liberdade. Nananina, não, que tipo de liberdade? Olha lá. Porque Ele disse em Mateus capítulo 6 e Lucas capítulo 11: quando fores orar, orareis assim: Pai, Pai nosso que está, completa. Não, no santificado tá bom. Não, porque se chegar no reino, piora mais ainda. Ensine o que eu mandei. Tu está preparado para dar glória a Deus? A galeria está preparada para dar glória a Deus? Primeira totalidade, versículo 18: é-me dado todo o poder. Segunda totalidade, versículo 19: todas as nações. Terceira totalidade, versículo 20: ensinando todas as coisas. Quarta totalidade: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença garantida do Todo-Poderoso todos os dias não é para qualquer um. Não adianta você colocar lá na traseira da moto: Jesus está comigo, tá? Não. Não adianta colocar na traseira do caminhão: Jesus está comigo. Não tá, não. Não adianta colocar na geladeira: Jesus está comigo. Não tá também, não. Não adianta colocar no Facebook: Jesus está comigo, porque não tá. Pastor, por que ele não tá? Porque primeiro ele diz que tem poder, depois ele manda fazer missões, depois ele manda pregar, para depois garantir a presença. Não tem a presença dele quem não prega. Não tem a presença dele quem não evangeliza. Não tem a presença dele quem não obedece. Não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem. A igreja pode ter um monte de... pode ter som bom, pode ter iluminação legal, pode ter poltrona, pode ter arca da aliança, pode ter sofá, esses presepero tudo, mas não tem a presença. Se você não evangeliza, você não faz parte de uma igreja que tem a presença. Ele só garante a presença para a igreja que evangeliza. Aí agora eu vou pregar. O negócio andou sozinho. Ah, é água. Já ia expulsar. Eu disse que ele tem todo o poder porque a depravação foi total. Então só quem tem todo o poder pode anular o efeito da depravação, que é a segunda missão, ou o segundo propósito de Jesus em ter todo o poder e nos enviar para anular passivamente o efeito da depravação total, é a igreja indo pregar em todas as nações, porque o pecado atingiu todas as. E depois ele ordena a nova totalidade. Ele diz: é para você pregar tudo que eu ordenei. A gente não tem que ficar isolando textinho bonitinho. E a quarta totalidade é: eu garanto que eu vou estar com você todo dia. Alguns vão te abandonar, alguns vão dizer que você está doido, alguns vão dizer que é coisa de sua cabeça. Mas se é para o bem do reino, se é para ganhar almas, ele garante que está com você todos os dias. Todos os dias. Aí eu faço uma pergunta e vocês me respondem, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Todos dentre nós evangelizam? Não. E eles não querem evangelizar. Nós não queremos evangelizar. Para muitos irmãos, evangelizar é apenas uma obrigação bíblica desagradável. Se a Bíblia ordena, eu tenho que obedecer, mas fazer o quê? Outros evangelizam pelo sentimento de culpa. Se eu não evangelizar, Deus vai cobrar de... Então eu tenho que evangelizar para que Deus não cobre de... Terceiro, alguns até evangelizam, mas para acusar o ímpio, não para salvar. Por quê? Porque ele pensa assim: eu evangelizo esse cara, e mesmo que ele não aceite Jesus, no dia que Jesus vier, eu estou livre do sangue dele. Então o culpado não será eu, o culpado será ele. Ou seja, minha pregação
o tornará indesculpável. Eu estou pregando para acusá-lo e não para a salvação de sua alma. Mas não foi isso que Deus planejou para o evangelismo. Por quê? Lucas 6,45 diz assim: a boca fala do que está cheio. Se você tem dificuldade de falar de Jesus, sinto muito, essa é a realidade. Se você tem dificuldade de falar de Jesus, é porque seu coração não está cheio de Jesus. Ou Jesus é mentiroso. A boca fala do que o coração está cheio. Eu já falei que você foi cheio do Espírito para ser testemunha. A igreja foi chamada para cumprir esse propósito da pregação do Evangelho, mesmo que seja fora do púlpito, mesmo que seja sem microfone. Um rapaz perguntou para mim: pastor, o que devo fazer para ser um pregador reconhecido? Eu falei: sei lá. Agora, o que você deve fazer para ser um pregador obediente é estudar os evangelhos. Porque na conclusão de todo o evangelho, Jesus diz: ide. Primeiro lugar, por que nós temos que evangelizar? Primeiro lugar, nós temos algo que os outros não têm. E esse algo que temos que os outros não têm, nós devemos compartilhar. Exemplo 1, 2 Reis 7. 2 Reis 7. Samaria está cercada. E quando um exército faz um cerco, quem está acompanhando na mídia sabe o que é uma nação cercada. Samaria está cercada, crise lá dentro, fome lá dentro. E lá tem leprosos. Todo mundo com fome. Os leprosos disseram: se a gente ficar aqui, a gente morre de fome, não é? É. E se a gente entrar no exército inimigo, a gente morre ao fio da espada, né? É, mas pode não é. Por quê? Vai que alguém dá comida para nós. Aí os 4 disseram: é verdade, ficar aqui morre. Entrar lá pela espada do bucho morre. Mas vai que alguém tem dó da gente e joga comida para nós comer. Então bora lá? Bora. 4 leprosos. 4. Todos vocês, até na galeria, podem bater no chão? Não para, não para. 4 leprosos andando. E os inimigos que cercaram Samaria estão ouvindo esse som. Eu não sei se você já viu o leproso andar, mas onde ele entra, onde ele anda, cai pedaço de carne. Ele andava levinho para doer menos. E enquanto eles andavam, pode parar, 2 Reis capítulo 7. Enquanto os leprosos iam, Deus fez os inimigos ouvirem som de carros, cavalos, cavaleiros e exército vindo contra eles. Só porque 4 decidiram tomar uma atitude. Irmão, os 4 chegaram. Cadê o exército inimigo? Quem é que fica? Isso quer dizer que o exército inimigo vazou perna para quem tem. Aí os leprosos: os inimigos fugiram. Opa! Aí pegaram roupa e vestiram. Comida. E encheram o bucho. Espada. Armas. Quando eles estão alimentados, vestidos, calçados, um olhou para o outro. Um olhou para o outro e disse assim: a gente está bem, né? Nós tá top, olha. A gente está bem vestido, né? E o povo lá na cidade está como? Aí um olhou para o outro e disse: é verdade, eles estão com medo, com fome, sem vestes, porque esses inimigos que fugiram cercaram a cidade. Aí disseram uns aos outros: a gente não pode se calar. Bora anunciar que o inimigo já foi vencido. Você tem a mensagem que eles não têm. E eram leprosos. Repito o que eu já disse: você não tem que ser perfeito para evangelizar. Você tem que ser esforçado, dependente da graça. O diabo convenceu algumas pessoas porque são pobres e miseráveis, nada podem compartilhar. Mas o Espírito fala em meu coração: ninguém é tão cheio que tenha tudo, ninguém é tão vazio que não tenha nada. Cada crente aqui tem algo de Deus a compartilhar a alguém. Segundo motivo, por que você deve evangelizar? A realidade do inferno. Ou seja, o inferno é real. E muitas pessoas estão indo para lá agora. Se 140 mil morrem por dia, quantos desses já estão descendo ao inferno, que é a antessala do lago de fogo?
Inferno não é superstição medieval. Dante Alighieri afirmou que, por causa dele, muitos afirmaram que falar de inferno é aberração cultural, é atraso cultural. E não é. Por que não é? Porque o próprio Jesus falou de inferno. Ei, pregadorzinho, por que você não fala de inferno, bonitinho? Porque o inferno ofende as pessoas. As pessoas ofendem Deus todo dia, bonitinho. E não podem ser ofendidas numa mensagem de 30 minutos. E eu prefiro ser ofendido numa mensagem de 30 minutos e ter alegria por toda a eternidade, do que ser enganado numa mensagem de 1 hora e sofrer por toda a eternidade. Deixa eu fazer uma pergunta, a resposta é óbvia, não me estressa não. Alguém aqui tem mais amor do que Jesus? Alguém aqui ama mais do que Jesus? Ele não é o próprio amor encarnado? Ele, sendo o amor encarnado, pregou sobre o inferno. Quem é você para não pregar? Tu é o bichão mesmo. Como você acha no direito de roubar das pessoas o que Jesus lhes deu? A possibilidade de escape do caminho do inferno. Se você se importa com sua família, fale do inferno. Se você se importa com seus amigos, fale do inferno. Aqui tem pastores de igreja. Se vocês amam a igreja que Deus lhe confiou, pastores, preguem a eles sobre o inferno. Provérbios 15, 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Provérbios 23, 14. A disciplina livra a alma do disciplinado do caminho do inferno. Oséias 3,14, Deus prometeu: eu remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte, os que me buscam. Mateus 5, 22 diz que o jeito como nos referimos às pessoas pode nos colocar no caminho do inferno. Mateus 10, 28, Jesus disse: não tenha medo de quem mata o corpo e não pode matar a alma. Tenha medo de Deus, que pode matar o corpo e fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Eu vou repetir o que Jesus disse: tenha medo de Deus. Mateus 23, 15, olha o que Jesus disse aos falsos profetas: ai de vós, escribas e fariseus, que rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes. Se você gosta de falsos profetas, se você gosta de gente que distorce o evangelho, que não prega sangue, que não prega cruz, que não prega reino de Deus, você é filho do inferno 2 vezes. Ou seja, o filho se torna pior que o pai. Mateus 23, 33. Raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Lucas 16, Jesus narrando uma parábola, uma história, porque tem nome. Ele disse que no inferno, em tormentos, um homem rico olhou para cima, reconheceu Lázaro no seio de Abraão, no lugar de consolo, e disse: pai Abraão, eu estou atormentado. Manda que Lázaro molhe o dedo na água e me refresque a língua. Só um pingo d'água aqui no inferno. Perceba que o inferno não rouba a consciência das pessoas. Ele lembra de Lázaro, ele sente a dor, e ele sente saudade de casa, e ele quer se tornar missionário no inferno. Ele diz a Abraão, na parábola que Jesus contou, ele diz assim: pai Abraão, me envia aos meus irmãos para pregar para eles, para que a minha família não venha para esse lugar de tormento. Muita gente do inferno querendo ser missionário, e a gente na igreja com ar condicionado ainda não entendeu que essa missão é nossa e não de quem já está no Hades. Apocalipse capítulo 20 para mim é um capítulo terrível. O versículo 10 diz: o diabo será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, mau cheiro. E lá já se encontrarão, quando o diabo for lançado, o anticristo e o falso profeta.
e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O diabo não vai rir de ninguém no inferno, ele vai ser atormentado no inferno. Versículo 11 fala sobre o juízo final. Vi um grande trono branco, porque naquele dia só um trono há de julgar os homens. Hoje há muitos tribunais e muitos tronos, mas no julgamento final apenas um trono julgará os mortos. Além de ver o trono, eu vi aquele que nele se assenta, Jesus. E da presença de Jesus fugiram a terra e o céu. João já está conjugando o verbo no passado, porque o que Deus promete já aconteceu na eternidade. De cuja presença fugiram terra e céu. Imagine agora, irmão, apenas um trono, céu e terra fogem, não se achou lugar para eles. Versículo 12, vi também os mortos, grandes e pequenos, famosos e desconhecidos, ricos e pobres, postos em pé diante do trono. Imagine a cena: céu some, terra some, apenas o trono, alguém no trono, os anjos, a igreja e os ímpios suspensos no ar. Então se abriram os livros, o livro da palavra estará lá. Tudo aquilo que o ímpio quebra na palavra, a palavra estará lá para julgá-los. Porque a palavra que o ímpio despreza hoje vai ser o promotor dele no juízo, vai acusá-lo. E se abriu o livro da vida, para mostrar que o nome deles não estarão lá. Porque muitos deles naquele dia dirão: não, eu ouvi muitas pregações, eu gostava do pastor pregando, eu gostava da música tal, eu era fã do evangelho. Outros dirão: eu até preguei, batizei, eu curei pessoas em seu nome. Jesus vai dizer: meu nome faz tudo isso, a questão é teu nome que não está aqui. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Interessante isso. O homem é chamado a ser salvo pela graça e não pela obra, porque a salvação não é por obras, é pela graça. E o inferno vai receber os homens pelas obras. Eles preferem serem lançados no inferno pelas obras do que serem salvos pela graça. É muito burrice. 13. O mar deu os mortos que nele estavam desde o dilúvio, todos que morreram. Titanic, todos que morreram sem Deus ressuscitarão em algum tipo de corpo para ser julgado diante do trono. A morte, o Hades, entregaram os mortos que neles haviam. Por quê? Porque hoje quem morre sem Jesus vai para o Hades, o que chamamos de inferno, que é a antessala do lago de fogo. Esse ambiente onde estão os mortos sem Cristo, esse ambiente, com todos os que estão lá, serão lançados no lago de fogo. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Um por um. A salvação é individual. O julgamento também será individual. Ele tem pressa para te salvar. Ele tem pressa para salvar os ímpios para quem a gente prega. Mas ele não terá pressa para condená-los. Um por um. Um por um. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O que é a primeira morte? A separação da alma do corpo. E o que é a segunda morte? A separação da alma de Deus eternamente. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Lançado. Igual Jesus disse: temam quem pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Tenha medo. Tempo, dinheiro, energia precisam ser investidos para resgatarmos as almas. Quando a gente crê que o inferno é real, a gente não acha o trabalho evangelístico pesado, irmãos. Paz, meu pastor. O que você está disposto para tirar alguém do caminho do inferno hoje? Você está planejando o seu futuro, legal, mas não perca a sensibilidade do reino. De tanto vídeos isolados, youtubers perseguidores, eu já cheguei a dizer à minha esposa: vou parar e vou fazer um treinamento coach. Porque senão serei reconhecido como polêmico.
E ela me disse: melhor ser polêmico do que covarde. Jesus deixou a glória e morreu na cruz. E eu não consigo olhar para o lado e dizer a alguém: Jesus ama você. Ele deixou suas mãos serem pregadas e eu não consigo estender a mão para colocar o pão na boca do faminto. Ele deixou os pés serem pregados e eu não consigo usar meus passos para ir a alguém e pregar a verdade do Evangelho para ele. A gente precisa amar a tal ponto de dizer: se ficar rouco, fiquei; se perder a voz, perdi; se morrer, morri. Mas eu fiz o que pude para tirar quantas pessoas possíveis foi do inferno. Se você fala de Jesus e valoriza o evangelismo, um dia você pode dizer o que está em Neemias 13:14: lembra de mim, Deus. Nunca se esqueça de como eu me dediquei ao trabalho do Senhor. Se você não evangeliza, você não pode fazer esse serviço. E eu encerro. Eu caminho para o encerramento, para não mentir para vocês. Terceiro lugar. Primeiro, precisamos evangelizar porque nós temos uma mensagem. Nós temos o que os outros não têm e precisamos compartilhar. Segundo, o inferno é. Terceiro, depois de falar de inferno, né, e deixar a gente assim. Terceiro, o ministério evangelístico garante alegrias. Eu falei no plural, glória foi pouco, eu falei no plural. O ministério evangelístico garante alegrias. Em primeiro lugar, o ministério evangelístico garante alegria na terra. Atos 16:34. Depois que Paulo foi livre da prisão milagrosamente, ele pregou para o carcereiro. E depois que ele pregou para o carcereiro disse: vamos pregar lá em casa para minha família também. Paulo disse: vamos, é bom que a gente dá uma comidinha, uma bebidinha. Aí Paulo é levado pelo carcereiro para ser tratado por ele, as feridas saradas, uma comida, uma bebida. E Paulo vai, e levando a casa, ele pôs a mesa. Quando a mesa está preparada, diz o texto que alegrou-se. Paulo e Silas se alegraram, porque toda a casa do carcereiro creu em Deus. Conte seu testemunho, compartilhe a mensagem que eu estou pregando, que eu estou vendo gente aí anotando. Compartilhe o link, assiste depois, grava a tela, sei lá, baixa, faz o que tu quiser. Pregador não é dono de mensagem, prega essa mensagem, compartilha essa mensagem. E um dia alguém vai testemunhar para você. Você não sabe como é gratificante alguém olhar para você e dizer: aquilo que você postou mudou minha vida. A música que você cantou salvou minha alma. O testemunho que você cantou mudou meu dia. É dessa alegria que Paulo está dizendo no versículo, que Lucas está dizendo que Paulo sentiu no versículo 30, no capítulo 16, versículo 34. Segunda de João, capítulo 1, versículo 4. Olha o que o apóstolo do amor disse: fiquei muito alegre por ter encontrado alguns filhos espirituais que andam na verdade. Alguns lugares que eu chego, alguns irmãos chegam lá na porta e dizem: pastor, o senhor me evangeliza à distância? Eu chego lá no comentário, porque se falar bobagem lá eu respondo mesmo, mas também se falar coisa eu dou glória a Deus, coisa boa eu dou glória a Deus. E alguém comenta lá: pastor, aqui da África você tem edificado a minha vida. Isso me alegra. O ministério evangelístico, ele garante alegria. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Paulo diz assim: eu me alegro não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza que eu causei em vocês levou vocês ao arrependimento. Ou seja, o ministério evangelístico garante alegria na terra. Vai dar glória a Deus? O ministério evangelístico garante que você vai ter alegria no céu. O ministério evangelístico, pastores, obreiros, adolescentes e jovens, senhoras e senhores, garante alegria no céu. Filipenses 4:1. Filipenses 4:1. Presta bastante atenção. Paulo diz assim: portanto, meus amados, esse portanto é por causa disso que eu já falei no capítulo 3. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho tanta saudade, vocês são a minha alegria e coroa. Onde é que Paulo vai receber a coroa? No céu. Então ele olha para a igreja, pensando no tribunal de Cristo, ele diz assim: vocês me alegram, porque vocês é a garantia da minha. Primeira Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. Paulo disse: quando o nosso Senhor Jesus voltar,
a minha esperança, a minha alegria e a minha coroa de glória diante dele são vocês. Aí ele repete, versículo 20: com certeza, vocês são a minha glória e a minha grande alegria diante dele. Paulo está dizendo, eu tenho certeza que eu estou morrendo aqui agora, vou perder a cabeça. Mas quando eu penso nas almas que eu ganhei e nas almas que eu evangelizei, porque evangelizar não é ganhar alma. Quando eu penso nas almas que eu evangelizei e nas almas que eu ganhei, eu já fico alegre. Porque se eu não ganhei você, mas eu evangelizei você, eu plantei a semente, alguém vai regar e outro vai colher. Por isso ele disse aos Coríntios capítulo 3, Paulo planta, Apolo rega e Deus dá o crescimento. João capítulo 4, Jesus disse aos discípulos, vão falar de mim, vão ganhar almas, porque vocês vão colher no terreno que vocês não plantaram. Tem gente que eu prego um exemplo hoje aqui, essa pessoa aceita Jesus, mas ela já ouviu alguém pregar ontem. Ela já vem ouvindo a mensagem através de uma música anteontem ou ano passado, não sei, alguém já plantou. Ou então eu planto aqui e com outro pregador ou com algum irmão essa pessoa vai aceitar Jesus. É disso que Paulo diz, a alegria dele. Ah, isso aqui eu não vou falar não. Provoca, provocou, eu falo mesmo. O ministério evangelístico garante alegria no Lucas 15:7, já fechei a Bíblia, eu estou encerrando, é sério. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A igreja reunida dando glória consola Jesus, mas quando o desviado ou ímpio se entrega a Jesus, alegra Jesus no céu. Você ainda não entendeu, você está dando glória de tanta alegria, mas agora você vai se preencher ainda mais. Lucas 15:10, Lucas 15:10, ó, eu vou falar o versículo uma vez, na segunda a gente fala junto e eu vou aplicar o versículo. Então ó, presta atenção, eu vou falar, vocês vão repetir para depois eu aplicar. Galeria, eu vou falar, vocês vão repetir e depois eu aplico. Primeiro eu falo, depois você repete, ou seja, você fala junto comigo. Lucas 15:10, eu afirmo a vocês. Não, eu falei que eu falo, depois tu repete. Então eu falo, olha só, eu afirmo a vocês que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora a gente vai falar junto, eu falo, você repete. Eu afirmo a vocês que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí agora presta atenção que tu vai pegar. Isso aqui é maravilhoso, lindo, perfeito, completo. Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por que eu faço questão de falar esse versículo? Porque tem gente que pensa que quando um pecador se arrepende são os anjos que se alegram. Não é. Há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Então não são os anjos que se alegram. Há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Então não são os anjos que fazem a festa. Alguém já começou a pegar. Não foi os amigos do pastor que fizeram a festa quando a ovelha foi resgatada. Foi o pastor. Não foram as amigas da moça que perdeu a dracma que se alegraram, foi a moça que achou a dracma. Não foram os servos do filho pródigo nem do pai que fizeram a festa, foi o próprio pai que fez a festa. Quando um pecador se entrega para Jesus, não são os anjos que se alegram, o próprio pai se alegra no trono. O ministério evangelístico alegra a Deus. Quando um pecador morre, o inferno se alegra. Mas quando o pecador é salvo, Jesus se alegra. E um dia ele vai dizer ao pai: pai, tá vendo aquela mulher sendo galardoada? Foi aquela jovem que ganhou ela para mim. Foi aquele rapaz que deu uma palavra de conforto para ela. Ele não desistiu por causa daquele crente. Como assim, pastor? Jesus falando isso? Sim! Mateus capítulo 10. Quem me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante dos anjos. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Fale de Jesus, apesar de suas fraquezas, porque a força é do evangelho, não é tua. Continue falando de Jesus, mesmo que você tenha evangelizado e aquela pessoa não tenha se entregado. Evangelizar não é ganhar almas, evangelizar é falar de Jesus. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Mude, repete o nome dele. Mude, repete o nome dele. M-O-O-D-Y, vai lá. Mude. Depois você adquire a biografia dele, Seara em Fogo.
Ele passava numa avenida e uma mulher no primeiro andar de um prédio dizia: pastor, sobe aqui. Pastor, sobe aqui. Ele disse: eu não posso, eu sou pastor. Pastor, sobe aqui. Não posso, é antiético, eu sou pastor. E ele chegou em casa, deitou na cama, a esposa já estava deitada. E ele disse: amor, eu não consigo dormir. Ela perguntou por quê. Ele disse: enquanto eu passava na rua, a mulher gritava do prédio, uma prostituta dizia: pastor, sobe aqui. Mas ela gritava em lágrimas. Eu dizia: não posso, eu sou pastor. Mas o convite dela não me deixa dormir. A esposa disse: o que você está fazendo aqui, homem? Bora lá agora. E ele veio com a esposa. Quando ele chegou com a esposa, ela estava sentada no meio-fio em prantos. E ele disse: moça, eu não pude subir na hora que você me chamou, mas agora eu estou aqui com a minha esposa. De que você precisa? Ela disse: não precisa mais, pastor. A minha amiga estava tirando a própria vida. E disse que se alguém a amasse, subiria e falaria algo para ela. E bem na hora o Senhor surgiu e o Senhor não subiu. Ela já foi levada. Ela está morta. Não precisa mais. Não coloque sua reputação acima do valor de uma alma. Aquilo perturbou tanto Moody que ele disse: a partir de hoje eu não perco mais nenhuma alma. Sabe quantas almas Moody ganhou para Jesus? 1 milhão de almas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo está mandando dizer a essa juventude: ainda dá tempo. Eu te capacitei para isso. Eu preguei em Tocantins, Guaraí, uns 13, 14 anos atrás. O Fábio dirigia para mim. Encostamos num posto para abastecer, pastor, depois do culto. E enquanto abastecíamos, uma prostituta deu a mão assim, deu um sinal para parar aqui. Aí o Fábio olhou para mim e disse: tu tá vendo aquilo, né? Eu falei: tô. Aí ele disse: tu sabe que eu não vou parar, né? Eu falei: tu vai parar. Isso é louco. Você acabou de pregar, vão te queimar. Eu disse: você vai parar. Eu de terno, gravata. Ela veio do meu lado, eu abri o vidro para meter a porrada. Eu já me armei, eu disse: eu sou pastor. Você me viu de terno e gravata. E ficou dando a mão, fazendo sinal para a gente parar. Eu ia detonar aquela moça. Ela se abaixou e disse: eu sei que você é pastor. Só me dá um folheto. Aquele papelzinho que os crentes entregam que diz que Jesus ama, me dá um. Eu sabia que eu não tinha, mas para disfarçar eu abri o porta-luva. Eu mexia no carro, eu mexi na Bíblia. Eu disse: eu não tenho folheto. Ela olhou para mim e disse: fala de Jesus para mim. Fala de Jesus para mim. Não é no seu nome, não é no seu talento, não é na sua hermenêutica, não é na sua exegese, não é na sua experiência, não é na sua voz, não é na sua teologia, não é na sua história. É o nome dele, é o nome dele, é o nome dele. Há uma lenda que diz que quando Jesus chegou no céu depois da sua ressurreição, trazendo as marcas da sua peregrinação na terra e da cruz, Carol, trazendo as marcas da peregrinação, da rude cruz, Gabriel se aproximou de Jesus e disse: Senhor, tu deves ter sofrido terrivelmente pelos homens lá embaixo. E Jesus disse: sim, de fato. Gabriel disse: eles sabem de tudo, como tu os amaste, o que fizeste por eles. Jesus disse: não, ainda não. Apenas um punhado de gente na Palestina sabe.
Gabriel estava perplexo e disse: então o que o Senhor fez para que todos saibam do seu amor? Jesus respondeu: eu pedi a Pedro, Tiago, João e mais alguns amigos para contarem às outras pessoas acerca de mim. E aqueles a quem a minha história for contada, por sua vez dirão a outras pessoas, e a minha história será espalhada aos cantos mais remotos da terra. Finalmente toda a humanidade saberá da minha vida e do que eu fiz. Gabriel franziu a testa, sabendo de que material os homens são feitos, e disse: mas se Pedro, João e Tiago se cansarem, e se as pessoas depois deles se esquecerem, e se lá no século 20 as pessoas simplesmente tiverem vergonha de falar de ti aos outros, o Senhor não fez outro plano? Não tens outro plano? E Jesus disse: não, o plano é esse. Se a igreja fracassar, eu fracassei.